Shalom! Você vai aprender agora as formas do verbo no vecatal. Vecatal se conjuga como catal, acrescentando a conjunção ve anteposta à raiz verbal e se conjuga no futuro ao invés do passado, que é a primeira opção de tradução do catal. No vecatal, diferente do catal, a primeira pessoa comum singular e a segunda masculina singular deixam de ser paroxítonas e passam a ser oxítonas. De modo geral, o vecatal, diferente do catal, como dissemos, é traduzido pelo futuro e se conjuga igual ao catal. Dependendo do contexto, o vecatal pode ser traduzido pelo pretérito perfeito ou pretérito imperfeito. No caso de algo que acontecia habitualmente no passado, então pretérito imperfeito, ou pelo presente, no caso de algo que acontece regularmente no presente. O contexto é sempre a chave para se traduzir o tempo verbal do hebraico para o português. Observe o verbo vecatal e a substituição das três consoantes da raiz catal pela raiz lamad. Ele estudou ou ele aprendeu. Vamos traduzir pelo verbo estudar. Então vou escrever aqui para que você tenha uma ideia. Então, se estivéssemos conjugando o catal, então a terceira pessoa masculina singular, que é a raiz, ou que indica a raiz, seria catal. Então, kof, tet, lamed. E se fôssemos traduzir o verbo lamado, conjugar e traduzir, então nós usaríamos a lamed no lugar da kof, a mem no lugar da tet e a dalet no lugar da lamed, então lamad. Mas como nós estamos trabalhando com o verbo vecatal, então nós colocamos a conjunção vav antes. Então ve e no verbo que a gente vai conjugar também. Então usamos shivá, ve. Então você mantém as vogais, mantém a conjunção e só substitui a raiz para os verbos regulares. As vogais você mantém as mesmas, semivogal, tudo direitinho. Muito bem, então nós temos aqui vecatal e o verbo velamad. E o catal se conjuga assim, ó, com a conjunção ve, né? Vecatal. Então nós começamos, ó, vecatal ti, vecatal ta. Então a primeira pessoa que é comum, a segunda masculino singular, ao invés de paroxítonas, como no catal, no vecatal elas são oxítonas, acento na última sílaba. Vecatal ti, vecatal ta, vecatalt, vecatal, vecatelá, vecatalno, uketaltem, uketalten, vecatelu, vecatelu. Você observa que usamos aí a vogal u, churuk ou churek, no plural masculino e também no plural feminino, na segunda pessoa do plural. Uketaltem, uketalten. Porque diante de shivá ou de labial, a conjunção vav se torna u. Então, por isso, uketaltem. Vamos substituir a raiz catal por lamad. Então, a gente substitui catal por lamad, mantém a conjunção vecatal, velamad. Então, vamos lá. Velamad ti, e eu estudarei. Velamad ta, e tu estudarás. Velamadet, e tu estudarás, tendo o feminino como receptora. Velamad, e ele estudará, que é o que está aqui no quadro. Então, a terceira pessoa masculino singular. Velamedá, e ela estudará. Velamadno, e nós estudaremos. Ulemadtem, e vós estudareis. Ulemadten, e vós estudareis, tendo o feminino como receptoras. Velamedu, e eles estudarão. Velamedu,
e elas estudarão. A terceira pessoa do plural também é comum. Então, reforçando, basta você substituir a raiz catal pela raiz do verbo que você quiser conjugar e manter a conjunção VAV e todo o resto. Então é um trabalho bastante simples. Seguindo essa orientação, esse modelo do V catal, que dá na mesma o V lamad, porque nós só substituímos as consoantes da raiz, eu vou pedir que você traduza o verbo V gadal, ou o verbo gadal, ele cresceu. Então, gadal, de onde vem a palavra gadol, gadol é grande. E gadal, ele cresceu, ele aumentou. Gimel, dalet e lamed, gadal. Como nós estamos trabalhando com o V catal, então V gadal. Terceira pessoa, masculino, singular. E ele cresceu, e ele aumentou. Então pause o seu vídeo e faça essa conjugação. Conjugou? Então, para ampliar a lista de verbos, eu quero dar um outro modelo. O verbo katav, ele escreveu. Então, V katav, e ele escreverá. Então, olha só, basta você substituir a raiz, ou katal, ou lamad, ou gadal. Então, usamos a conjunção V. Substituímos aqui, no caso, a gimel pela kaf, já que vamos conjugar agora o verbo katav, ele escreveu. A dalet pela tav e a lamed pela vet. Então nós temos o verbo vekatav, e ele escreverá. Mantém as vogais. Então a gente mantém tudo, só substitui as consoantes da raiz. Então, V lamad, V katav, V katal, V gadal. Então veja que nós só substituímos as letras. Então vamos conjugá-lo. V katav ti, e eu escreverei. V katav ta, e tu escreverás. V katavt, e tu escreverás, tendo o feminino como receptora. Vekatav, e ele escreverá. Vekatevá, e ela escreverá. Vekatavnu, e nós escreveremos. Uketavtem, e vós escrevereis. Uketavten, e vós escrevereis, tendo o feminino como receptoras. Vekatevu, e eles escreverão. Vekatevu, e elas escreverão. Para terminar nossa aula, vamos ler e cantar Isaías 60, versos 1 e 2? Repita após mim. Kumi, ori, kiva orer, urhevod Adonai, alair zarar, kihine hahosher, yehaseeretz, varafel, leumim, vealair, izrach Adonai, urhevodô, alair, ierai. Vamos cantar? Kumi ori kiva orer, urvod Adonai alaich zarach. Kumi ori kiva orer, urvod Adonai alaich zarach. Kumi ori kiva orer, urvod Adonai alaich zarach. הנה החושך יחסדת וערפל לאומים ועלי יזרח אדוני ובודו עלי יראה. קומי אורי כי באורך ובוד אדוני עלייך זרח. קומי אורי כי באורך ובוד אדוני עלי זרח. קומי אורי כי באורך
Orvod Adonai alai zarach. Então, no exercício, você pode traduzir para o português esse texto, fazer uma tradução ao pé da letra, uma tradução literal. Então, temos exercício para todas as nossas aulas. Chegamos ao final de mais uma aula. Até a próxima. Shalom!